Sabe, Deus é dono do tempo. E é por isso que tudo está no tempo de Deus. Todas as coisas são conduzidas pelo tempo de Deus. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é alfa e ômega, o primeiro e o último. Mas sabe, Deus marca dias, porque até a fome do nosso coração, ela vem de Deus. E tem dias que Deus coloca fome em você, para poder te apresentar um prato novo, para que você possa se alimentar de uma maneira melhor. Você fala, pastor, eu não poderia estar comendo coisas melhores do céu? Poderia. Mas o apetite não é seu, o apetite é de Deus. E no tempo de Deus Ele desperta o apetite em nós, para procurar algo novo, para farejar algo novo, para desejar coisas novas. Sabe, eu quero te dizer, se você está aqui nessa noite, é porque um apetite te trouxe aqui. Eu quero te dizer mais, há um alimento para você nessa noite. Há uma mesa posta para você essa noite. Sabe, Deus não te trouxe aqui simplesmente com fome. Ele quer te dar comida nessa noite. Quantos desejam? Eu quero te convidar sentado do jeito que está aí. Você vai erguer as suas mãos, você vai fazer uma oração fervorosa agora. Você vai bradar, você vai chamar a atenção do céu agora. Você vai dizer, Deus, aqui tem fome. Eu quero alimento, eu quero mais, eu quero mais. Oh! Ir além dos meus limites e buscar a tua face e te adorar. Diga aí pra Ele, erga a sua voz, fala, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Oh! Eu quero ouvir a sua voz, erga a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz, deixa os céus te ouvir. Oh! Oh! Ele alava de baixou. Jesus, nós te desejamos nessa noite. Nós temos anseio de ir a lugares mais profundos, o anseio de conhecer-te mais, conhecer-te, prosseguir em te conhecer. Por isso fala conosco. Sabe, quando nós falamos do Evangelho, não há como desconsiderar o desejo de Deus de nos levar a lugares mais profundos. Jesus, Ele apresentou um Evangelho completamente radical. Jesus não apresentou um Evangelho de margens. Jesus apresentou um Evangelho de profundidade. Jesus não apresentou um Evangelho de superficialidade. Jesus apresentou um Evangelho de profundidade. Sabe, o convite do Evangelho e da Bíblia é em todo tempo para coisas profundas. Deus não age na área e na esfera do artificial, do superficial. Tudo que Deus faz é profundo. Tudo que Deus faz produz marcas profundas. Tudo que Deus faz, Deus nos convida a fazer. Nada é para constar. Eu imagino que Jesus era alguém muito apaixonado, muito entregue. Jesus não fez nada para constar. Jesus não participava de uma vigília por participar. Jesus não liderava uma célula por liderar. Jesus não se casava por casar. Jesus não assumia um voto de santidade por assumir. Jesus não viveu a juventude por viver. Tudo que Jesus fez foi de uma atmosfera de profunda, santa e apaixonada loucura. Você imagina como era Jesus jovem? Você já parou para pensar? Como que Jesus viveu a sua juventude? Sabe, a Bíblia é esse convite o tempo inteiro. Eu acho profundo porque a Bíblia, quando ela nos chama para o enchimento do Espírito Santo, quando ela nos convida para viver essa vida, o Evangelho é algo profundo. É por isso que nós não fazemos nada no Evangelho por fazer. Tudo que nós fazemos tem muita profundidade. As nossas buscas são profundas. As nossas células são profundas.
Os nossos cultos são profundos. As nossas vigílias são profundas. E aí você diz, pastor, por quê? Porque em todos esses lugares tem gente profunda. E onde tem gente profunda, tudo que acontece é na esfera do profundo. Sabe mais, a Bíblia, quando ela nos convida a ser cheios do Espírito Santo, a Bíblia não faz nada mediano. O Evangelho não é mediano. Sabe o que a Bíblia diz? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Eu digo, embriaguez é algo profundo, sim ou não? Embriaguez não acontece com um copo de cerveja ou com um copo de bebida. Embriaguez fala de algo que foi fundo. Embriaguez fala de um negócio que eu fui profundo. Embriaguez fala de um negócio que eu me joguei. Se você já ficou bêbado algum dia, quando você sai para ficar bêbado, você vai para ir profundo. Você quer ir profundo, você não quer parar na primeira. Você não quer parar no início, você quer ir profundo. Mas olha o que a Bíblia diz, comparando o enchimento do Espírito Santo, e não vos embriagueis com o mundo em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você não pode ser superficial. Você não pode parar na primeira. Você não pode parar numa vigília. Você não pode parar na liderança de célula. Você não pode parar no voto de santidade. Você não pode parar simplesmente num devocional. Vai mais fundo, embriaga, porque tem coisa mais funda, porque existe um caminho mais fundo, existe algo ainda mais profundo. Sabe, nessa vigília nós estamos compartilhando, o tema é passos ao profundo. Uau! Isso quer te dizer, nós vivemos na geração mais superficial que já existiu. E por isso a dificuldade de falar de profundidade para uma geração que gosta da superfície. Por isso a dificuldade de nós sermos profundos em uma geração completamente superficial. Sabe, mas esses dias alguém me encontrou. Quantos aqui tem desejo de ir a lugares profundos? Diga aleluia. Mas alguém veio conversar comigo e não é o primeiro nem o último. Pastor, sabe, eu estou desgostoso com a minha igreja. E por quê, irmão? Não, porque eu entro nos cultos, eu participo do culto, eu participo do ambiente do culto, e parece que na hora que o céu vai rasgar, parece que na hora que o negócio vai pegar, parece que na hora que o mover vai ser liberado, para o mover, eu escuto as palavras, e aí parece que quando a palavra vai pegar, parece que quando o negócio vai ser liberado, parece que a palavra acaba, ou parece que a palavra não vai mais profunda. Eu disse, é mesmo, irmão? É. Pastor, eu tenho saído vazio do culto. Eu vou embora para casa vazio. Pastor, eu estou vazio. Eu estou até pensando em mudar de igreja, porque eu estou vazio. Eu disse, é mesmo, irmão? Ele é. E eu falei, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem vida de devocional diário? Você ora todos os dias? Ele falou, não, pastor. Eu falei, você lê a Bíblia todos os dias? Você tem uma prática de pegar, comer a sua Bíblia? Você tem um lugar secreto, seu e de Deus? Você tem experiências com Deus? Você tem marcos? Você já ouviu a voz de Deus? Você já procurou pelo menos ouvir a voz de Deus? Não, pastor. E você chega no domingo, ergue as suas mãos, você não comeu a semana inteira, você está vazio, você está sem alimento nenhum, você chega no domingo, ergue as suas mãos, e você quer que o pastor, na palavra, te alimente o que você não teve coragem de comer em 7 dias. Você quer colocar responsabilidade na sua igreja, porque você é alguém que não tem disposição de comer de Deus. Sabe, essa é a geração mais superficial, que cobram pastores e líderes. Eu disse para os irmãos aqui nessa igreja, da qual eu sou pastor, nós ensinamos nas 40 horas de jejum, os irmãos a orar. Pastor, por que me ensinar a orar, pastor? Não era muito melhor a gente mandar uma unção aqui, todo mundo cair no chão? Irmão, glória a Deus pela unção.
Mas se você vive de unção de sábado e domingo, isso chama hipocrisia. A unção está dentro de você, o poder está dentro de você, a vida está dentro de você. A manifestação do poder não é para o domingo, não é para o sábado, não é para o dia da célula. O poder está aqui, ó. Sabe aí, eu disse, irmão, então você acha que vai resolver mudar de igreja? Eu quero te dizer, você está procurando uma igreja minha, não coloque no seu endereço. Porque se o seu pastor não consegue te alimentar, porque você não teve coragem de comer a semana inteira, eu também não consigo te alimentar. Sabe, essa geração profunda que nós estamos falando, essa geração que conhece lugares profundos, não é para aqueles que têm uma vida de inconstância. Essa geração que conhece lugares profundos, não é daqueles que revestiram de uma falsa santidade. Sabe, eu quero te dizer, tem muito louco nos últimos dias, te levando ainda a crer que para chegar a Deus, você precisa de um pastor. Sabe, só substituíram Maria do catolicismo por um pastor. Esses dias eu fui visitar um lugar e estava escrito lá na porta, aqui é santo. As pessoas todas bem trajadas, porque entrar num prédio feito por mãos humanas, estão acreditando que o mover de Deus está lá. Aí você fala, que isso, pastor? A nossa igreja prega que cada crente é um ministro. Então por que você só é ministro de sábado e domingo? Então por que a sua família não te conhece como ministro? Então por que na sua escola, ei ministro, olha para cá, por que na faculdade você nunca ministrou? Não, pastor, é igreja de ministro. Não é igreja de ministro. Aqui tem ministro demais. Vai procurar sua plateia. Vai procurar o povo que Deus te enviou. Você vai procurar aqueles que Deus te enviou. Vai procurar aqueles que Deus chamou para liderar. Que Deus chamou para ministrar. Sabe, esse mover de profundidade de Deus, ele não está associado àqueles que não têm constância em oração. Lugares profundos. Você não vai conhecer nenhum homem que foi em um lugar profundo sem que tivesse uma vida de oração. Você não vai conhecer nenhum homem que conheceu algum lugar profundo sem que tivesse uma vida de completa entrega. Mas a geração superficial quer vir na vigília, cair no chão, babar e ter experiência, mas não quer ter compromisso de uma vida com Deus. Sabe qual é a questão? Eu sei que no nosso meio tem muita gente. Pastor, eu quero liderar célula, eu quero explodir, eu quero fazer na minha faculdade, mas quero falar, Deus não faz nada nos outros que ainda não fez em você. Não, pastor, eu queria o avivamento lá na minha igreja. Irmão, toma vergonha na sua cara. Sabe, quando eu fui subir aqui, o Espírito de Deus me disse, nós vivemos uma geração hipócrita, que quer cobrar dos outros aquilo que você não vive. Ah, pastor, esse reino de Deus aqui, que a gente tem numa vigília, ele precisava de ir lá na minha igreja. Deixa ele vir primeiro em você, irmão. Para de ser hipócrita, de querer trazer reino de Deus na igreja, se o reino de Deus ainda não entrou em você. Eu quero te dizer, o reino de Deus já chegou na sua vida. O reino de Deus já alcançou seu computador. O reino de Deus já alcançou suas roupas. Sabe, tem que dar um manual de etiqueta para as irmãs. Sabe por quê? Porque quem o reino de Deus ainda não chegou nela, você precisa te ensinar ela a vestir roupa. Mas quando o reino de Deus chega em você, é o reino de Deus que controla o que você vai vestir. Tem que ensinar para o irmão que ele tem que estudar e virar homem. Que ele tem que fazer faculdade. Que homem de Deus primeiro é homem. Quero te falar isso. Você que é homem está aqui. Homem de Deus primeiro é homem. Não vai fazer faculdade não. Não vai ter responsabilidade não. Que homem de Deus é esse? Mas aí você tem que ensinar o irmão a ser homem. Sabe por quê? Porque o reino de Deus ainda não chegou. Eu quero te falar. Quando o reino de Deus chega, ele quebra os seus conceitos. Quando o reino de Deus chega, ele destrói aquilo que você acha, aquilo que você quer. Quando o reino de Deus chega, você entende o propósito de Deus, que agora eu sou conduzido pelo reino. Não é eu conduzindo a minha vida, mas é Cristo vivendo em mim. Sabe, esse mover de Deus tem a ver com gente apaixonada. Tem a ver com gente, se você está aqui, você não está aqui sozinho. Tem a ver com gente que se junta com gente que ama Deus. Tem a ver com gente que está preparada para fazer revolução.
Sabe, tem a ver com gente que está no ponto de fazer revolução para Deus. Sabe, de pintar a cara, ir para a rua e falar, eu estou dando a minha vida por Deus. Eu estou em um lugar profundo. Quero te falar, meu irmão, não vale a pena ficar no lugar raso. Não vale a pena ficar no lugar superficial. Não vale a pena ficar no lugar da mornidão. Deus te chamou para ser quente. Deus te chamou para ser profundo. Sabe, mas quando nós vivemos essa superficialidade, esse mover de Deus não tem a ver com aqueles que sentem o fogo do Espírito em uma vigília. Quero te falar, meus irmãos, basta você ter aceitado Jesus aqui agora. Nós podemos orar, você vai sentir o poder do Espírito Santo. Quero te falar, esse mover de Deus não tem a ver simplesmente com quem sente o poder do Espírito Santo, mas tem a ver com aqueles que têm disposição de entregar a vida para o Espírito Santo. Você entende? O povo no deserto era um povo raso, superficial. Saíram com Moisés para o deserto. Sabe o que o povo conhecia de Deus? Só o barulho, a nuvem e a coluna de fogo. Quero te dizer que nenhum de nós aqui ainda viu nuvem e coluna de fogo. Muito provável. Sabe o que o povo via? Todos os dias pela manhã caindo maná do céu. Aí você fala, pastor, se eu te falasse dessa igreja, você fala, pastor, essa é a igreja mais profunda que já existiu. Cai maná do céu, pastor, que isso? Você imaginou o pastor falar, irmãos, acabou a água, como hoje aconteceu aqui conosco. Eu vou bater aqui nesse púlpito, vai começar a jorrar água. Pastor, esse é o ambiente que eu quero mergulhar. Esse é o ambiente profundo. Sabe o que esse povo tinha de Deus? Nada. Sabe por quê? Eles se contentaram em ficar só no barulho. Eles se contentaram em ficar só no poder. Pastor, tem algo além do poder? Tem. Moisés conhecia o poder, mas Moisés subia a montanha e conhecia e desfrutava da presença de Deus. Entende? Por isso o poder é um princípio. Ele é início. Poder é o primeiro passo. Mas a presença é o lugar que Deus quer te levar. A presença é o lugar que Deus chamou para habitar. Sabe, esse mover de Deus não tem a ver com aqueles que são alérgicos à santidade. Não tem a ver com aqueles que não conseguem sequer largar um namoro fútil. Sabe, eu quero te falar de lugares profundos. Se você veio essa vigília porque você quer mergulhar em um lugar profundo, eu quero te falar, criança não pode nadar em água profunda. Para mergulhar em lugar profundo, você precisa de amadurecer, você precisa de crescer. Sabe, esse mover de Deus tem a ver com aqueles que se disporam a mudar o seu estilo de vida. Olha aqui para mim. Deus não te trouxe aqui só para te jogar no chão, para te dar uma experiência, ainda que isso seja muito bom. Mas isso vem para te capacitar a uma transformação efetiva de vida. Entende? Mas quando nós não mergulhamos nesses lugares profundos, algumas coisas acontecem. O que acontece, pastor? Se eu estiver envolvido no mover de glória de Deus, se eu estiver envolvido no ambiente de glória de Deus, mas eu não estiver submerso na glória de Deus, tem como acontecer? Tem. Tem como. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Uzá. Esse homem, ele estava próximo à arca. A arca, ele tinha familiaridade com a arca de Deus, que era a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que um dia, Davi falou, vamos trazer a arca de Deus de volta. Porque no tempo de Saul, a presença de Deus não valeu nada. Vamos trazer. Por quê? Porque Davi era um homem de profundidade. E lá vai, coloca a arca nos carros de boi e vai usar. Usar é o símbolo de alguém que estava perto da glória de Deus, conviveu com a glória de Deus, conviveu no ambiente de mover de Deus, mas não tinha nada de mover de Deus. Ele conhecia a arca, ele conhecia como funcionava, ele conhecia o sistema, ele conhecia como fazia, mas a Bíblia diz que esse homem se familiarizou com o mover de Deus. Ele ficou familiarizado.
Sabe, ele está diante da presença de Deus todos os dias. Uzá estava exposto à arca constantemente. Mas ele se acostumou com a glória de Deus. Que devia ser reverenciado e respeitado, o mover a glória de Deus, tornou apenas um móvel da casa de Uzá. Sabe, quando você não é profundo, você vai se tornar um religioso. Quem é o religioso, pastor? É o que ligou o botão do automático. Está tudo no automático. É aquele que faz tudo no automático. Nada mais move o irmão. Nada mais tem poder de tocar. Nada mais tem poder de transformar você. Nada mais te faz chorar. Nada mais te faz se entregar. Nada. Porque eu já sei como faz. Eu já sei como é, pastor. Sabe por que acostumou com o mover de Deus? Eu já sei, pastor, nós vamos chegar lá, nós vamos cantar. Você quer até que eu diga a música que nós vamos cantar? Nós vamos cantar primeiro essa, depois aquela, e depois vai ter uma pregação. Você quer que eu diga como vai ser a pregação, pastor? Eu sei até falar como vai ser a pregação. Sabe por quê? Gente que acostumou com o mover de Deus. Gente que é raso. E porque quando nos lugares rasos, ele se acostumou com o mover. Jesus disse, o que eu vou comparar essa geração? Essa geração é uma geração infantil. Eles são como meninos. João Batista veio, eles disseram, esse tem demônio. Eu vi, eles disseram, não, esse aí é muito esquisito. Ele senta com os pecadores e publicanos. Sabe o que isso quer dizer? Olha aqui para mim, se você não for profundo, você vai virar religioso. E quem é o religioso, pastor? É aquele que acostumou. Ele sabe como faz. Ele está dentro da igreja faz tempo. Ele está fazendo célula faz tempo. Ele já é crente faz tempo. Mas ele está no mesmo lugar. Qual lugar? A zona superficial. A zona costeira. E qual o problema de ficar na zona costeira? É que na zona costeira você vai se acostumar com o ambiente. E aí esses religiosos, nada mais supre eles. Tem irmão dentro da igreja que eu falo, o que falta para esse irmão? Só está faltando eu colocar melancia na cabeça e sair dançando em cima do púlpito. Não tem mais o que fazer. Quando a pregação é profunda, é esquisita. Quando o louvor é profundo, é esquisito. Você nunca viu esses religiosos, não? Que estão na zona costeira, igual o irmão que eu disse lá no início. Ah, pastor, eu estou saindo da minha igreja. Por quê, irmão? Porque lá é superficial demais. Ah, pastor, estou saindo do meu discipulado. Por quê? Porque meu líder é superficial demais. É lógico, irmão. Se Deus te desse um líder profundo, Deus ia matar você, porque você é um poço de superficialidade. Sabe a gente que ficou superficial? Aí ele fala, não, essa igreja aqui, esse povo, essa célula, não, eu preciso de lugares mais profundos em Deus. Já ouviu essa história de religioso? Quando o ambiente é de alegria, a música é alegre, ele vai falar, não, pastor, não fluiu o poder de Deus. Quando a reunião é uma reunião sistemática, administrativa. Não, pastor, não tem nada de mover de Deus nisso. Os irmãos é muita brincadeirinha, sabe, pastor? Sabe, não tem unção. Aí quando tem unção, o irmão fala, não, pastor, é muito esquisito, sabe? A pessoa é meio esquisita. Sabe por quê? Porque se tornou religioso. Nada satisfaz os religiosos. Sabia disso? Sabia que você tem um grande risco de se tornar um religioso? Sabia que você tem um grande risco de se tornar alguém que conhece o mover de Deus, como usar, sabe como é, sabe onde encontrar, mas você pode ser alguém que perde a reverência ao mover de Deus, se tornando alguém religioso, que nada mais te satisfaz, nada mais te supre. Sabe, esses religiosos vestem uma capa de profundidade, estão num ambiente profundo, em uma atmosfera profunda, mas ele se tornou religioso. Gente que está preocupada em medir a temperatura do ambiente. Ei, olha aqui para mim, não se preocupe em medir a temperatura do ambiente. Gente que está preocupada em medir o quanto a igreja é poderosa, quanto a igreja é profunda. Aí você sai daqui para querer ficar comparando com a sua igreja. Vai tomar vergonha na cara, meu irmão. Deus não te chamou para medir a temperatura do ambiente. Deus te chamou para fazer a temperatura do ambiente. Eu quero te dizer, você tem que sair daqui para fazer um ambiente. Você tem que sair daqui para falar, eu faço o ambiente. Sabe o que eu descobri? Gente que fica falando demais que quer ambiente profundo, ele ainda está na zona costeira. Sabe por quê?
Em lugar profundo ninguém consegue conversar. Ninguém conversa debaixo d'água. Morre afogado. Por isso todas as vezes que eu vejo alguém abrindo a boca, pastor, eu queria que lá na minha igreja tivesse ambiente profundo, porque eu sou profundo. Eu falo, irmão, me perdoa. Se fosse profundo, você já tinha morrido, porque você abriu a boca. Quem é profundo de verdade, ele está preocupado em trazer o ambiente. Ele não está preocupado em falar. Ele não está preocupado em meter o pau na liderança. Ele não está preocupado em avaliar o pastor. Ele não está preocupado em avaliar o líder de célula. Ele está preocupado em falar, eu quero é cavar. Eu quero ir a lugares mais profundos. Eu quero fazer o ambiente. Eu quero ser o ambiente. Oh! Pastor, quantos jovens Deus precisa apaixonar em uma cidade? Pastor, quantos jovens precisam apaixonados na minha célula? Por isso eu quero te falar, se não tem mover de Deus lá, é porque não tem nenhum. E se você não está vendo o mover de Deus, é porque nem você está incluído no mover de Deus. E aí nós temos a tendência, né? Da religião, de cobrar do pastor. Sabe o que eu quero te falar, meu irmão? Na velha aliança você precisava de um sacerdote. Mas hoje, o sumo sacerdote, ele habita em você. Você pode ir a lugares mais profundos. Isso não depende da sua igreja. Não interessa como é a sua igreja. Não interessa como é seu pastor. Não interessa como é seu líder de célula. Eu quero te falar, você pode ir a lugares profundos. Sabe, mas então aqueles que não se dispõem a lugares profundos, eles se tornam religiosos. Se torna gente religiosa. Que tem capa de santidade. Mas na verdade só tem uma disposição de apontar nos outros aquilo que ele mesmo não vê nele. O diabo achou que ele errar. O Espírito de Deus. Quero que todos os homens, jovens aqui, homens, erga suas duas mãos. Eu sinto uma unção aqui. Erga suas mãos, você que é homem está aqui. Feche seus olhos, erga suas mãos. Oh, Espírito de Deus. Tem 3 jovens aqui nesse lugar. Você está em um voto em consagração a Deus. Desde que virou o ano, você fez um voto de consagração a Deus. Você apresentou um jejum a Deus, algo a Deus. E você está falando, Deus, eu não aceito mais os lugares superficiais. Deus, eu quero ir a lugares mais profundos. E você veio aqui nessa vigília hoje com esse mesmo propósito. Com o propósito que está lá no início do ano, quando você fez, colocou diante de Deus. Você veio aqui nessa vigília com esse propósito. São 3 rapazes, eu quero que você saia do seu lugar, você vem aqui rapidinho. 3 rapazes, sai do seu lugar. São só 3, eu vou poder te olhar e saber quem você é. Sai do seu lugar, vem aqui. Ali abaixou. Olha aqui para mim, filho. Deus te revestiu de uma unção. Uma unção de persuasão. Há uma marca sobre você para ser eclésia de Deus. Eclésia. Eu vejo como se Deus te infiltrasse em lugares. Deus vai te infiltrar em lugares. Deus está te incubando em lugares. Sabe, é como se você fosse um segredo de Deus nos lugares que você está. E é como se Deus fizesse um código na sua vida, que você vai ser aceito nos lugares.
aceito pelas pessoas. É um código de aceitação que Deus colocou sobre a sua vida, para te levar a estar no meio de pessoas. É um código de aceitação. Muita gente vai te aceitar, muita gente vai te querer junto deles, participando em coisas com eles, mas é um código de aceitação que está sobre a sua vida, porque Deus está te incubando no meio de grupos, no meio de pessoas. Sabe, Deus diz para você ter paciência. Você tem fome, você tem desejo, e às vezes você tem tanta fome que você fala: Deus, parece que o alimento está tão pouco, eu preciso de mais, eu queria mais, queria estar em lugares mais profundos. Mas Deus te diz que primeiro Ele te deu o apetite. Ele está te dando um apetite profético, um apetite de mover. Mas o Espírito de Deus está alinhando, te equilibrando. É um tempo de equilíbrio de Deus, porque ninguém vive só de experiência. A experiência move processo, processo é consequência, a experiência vem para mover processo, e Deus quer te ensinar a caminhar em processos. Mas Ele está te dando um estômago espiritual grande, porque o que Ele tem para fazer é grande. Quero ir além, quero ir além. Deus está te capacitando a passar por crises. É como se as crises ainda tivessem poder de te parar, de te fazer retroagir. É como se a tempestade ainda trouxesse temor ao seu coração, mas Deus está te dando um espírito destemido, uma coragem para enfrentar situações, uma coragem para seguir adiante. Coragem, essa é a palavra, algo que Deus está derramando sobre a sua vida. Coragem, coragem, coragem para topar desafios grandes, porque há desafios grandes. Deus está te dando coragem. Oh Deus, libera agora, libera, 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 libera. Oh, Iriamanjuribia Kalabalaba Baba Shokiribeha, Indiarabalia Shekiribiaramana. Sabe, esse mover de Deus, você precisa estar profundo nele, porque senão você tem uma grande chance de se tornar um religioso. Mas aqueles que estão profundos no mover de Deus, existe algo que acontece com eles. Eles são quebrantados. O mover de Deus só acontece com gente quebrantada. Sabe, a Bíblia diz que antes do sacerdote poder entrar no lugar santo e ter acesso à presença de Deus, quantos querem ter um lugar na presença de Deus? Diga aleluia. A Bíblia diz que antes, nesse caminho, depois que ele passava pelo altar do sacrifício, a Bíblia diz que ele se deparava com a pia de bronze. O que era a pia de bronze, pastor? A pia de bronze era um lugar onde ele olhava, e a pia de bronze refletia quem ele era. E na pia de bronze, ele lavava as mãos e os pés. O que aponta? Gente profunda é gente quebrantada.
Tem irmão com a vida toda torta, que nem sua família tem coragem de deixar você pôr a mão neles. Você diz, pastor, eu vivo num lugar de intimidade. Deus me chamou para intimidade, amém? Deus te chamou para intimidade. Mas antes de você dar passos ao profundo, você precisa dar passos ao conserto. Antes de chegar em lugares profundos, você precisa dar passos para o conserto. Sabe, tem gente que nunca se enxergou na pia de bronze. Tem gente que nunca teve um conserto certo diante de Deus. Por quê, pastor? Porque quando você passa na funilaria de Deus, você nunca mais é o mesmo. Sabe quando você passa na mão de Deus, mas você diz, Deus, eu estou aqui, ó. Eu quero ser transformado pela tua glória. Eu estou aqui. Eu não quero nessa noite só dar 2 pulos. Eu quero mudar minha vida. Quero pegar meu telefone no final. Quero terminar meu namoro. Eu quero pegar meu telefone no final. Quero pedir perdão para minha mãe. Quero pegar o telefone no final. Quero ligar para meu líder e pedir perdão porque eu sou insubmisso. Quero pegar meu telefone no final. Quero ligar para alguém que eu magoei e pedir perdão. Esse é o mover de conserto de Deus. Eu quero pegar meu telefone no final, Deus. Eu quero excluir aquelas porcarias do meu Facebook, do meu WhatsApp. Eu quero pegar meu telefone no final. Eu quero excluir todas aquelas fotos que eu tirei só para mostrar algo que não é. Eu quero pegar meu telefone no final. Eu quero excluir aqueles contatos que eu tenho caminhado, conversado e que não te agradam. Essa é a pia de bronze, meu irmão. Não é um arrependimento melancólico, mentiroso, emocional. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que fez depois? O que ele fez? Vira para quem está do seu lado e fala, o amor é uma atitude. Por isso não vem me falar que você ama Deus, se você não tem atitude de quem ama Deus. Sabe, esse mover de Deus, quando nós não estamos no profundo, nós nos tornamos duros demais. Nosso coração é duro demais para a transformação de Deus. Nós somos duros demais para o mover de Deus. Nós somos duros demais para a transformação. É. A palavra que confronta você, você descarta. Porque seu coração é igual pedra. Bate a água e escorre. Não absorve. Por quê? Porque a dureza não é quebrantamento. É porque quem vive em lugar superficial, ele não é quebrantado diante de Deus. Sabe, Saul também era rei. Saul também fez uma obra lá para Deus. Mas a Bíblia diz que Davi, quando ele era confrontado no pecado, quando o profeta confrontou Saul, sabe qual era a preocupação de Saul? Religioso, superficial. Ele falou para o profeta, Samuel, não me expõe diante do povo. Conserta, não me expõe, não deixe que meu pecado seja exposto. Ele estava preocupado, ele não estava preocupado com o pecado que ele praticou, ele estava preocupado com a reputação. Mas sabe qual é um sinal de gente profunda? Gente profunda vai diante da bacia de bronze. Ele olha e fala, Deus, esse aqui sou eu. É isso aqui que eu tenho que mudar. É isso aqui que eu tenho que jogar fora. É isso aqui que eu tenho que deletar. É isso aqui que eu tenho que parar de fazer. Então tá bom. Eu vou ser lavado pela água do teu Espírito. Sabe, mas eu quero te dizer, tem gente que desconsidera. Pastor, a presença de Deus, quero te dizer, a presença de Deus mata. E ela mata a nossa carne, o nosso ego. Ninguém sai vivo diante da glória de Deus. Você vai ter que morrer para se encontrar com a glória de Deus. Você vai ter que morrer. Mas sabe qual é o grande problema? Tem gente que diz, não, pastor, para se encontrar com o mover de Deus eu não preciso disso, não. Sabe de onde vem a geração superficial? E que a Bíblia diz, vocês erguem as suas mãos, mas o seu coração ainda não se rendeu. Com bocas vocês dizem que eu sou o seu Deus, mas a sua vida acena para outra coisa. Com a sua boca você diz que eu sou a maior paixão, mas essa não é uma verdade. Sabe o que eu quero te dizer? A geração de profundidade é a geração que passa na pia de bronze. É a geração de gente que tem disposição de deixar algo na pia. O sacerdote tinha que lavar as mãos e pés. Mãos apontam para atitudes.
comportamentos, e pés apontam para caminhos. Quero te falar, ninguém pode se encontrar diante da glória de Deus com mãos e pés sujos. Eu quero te dizer que esses são os dias que Deus vai levantar profetas para trazer conserto no meio da igreja. Não tem intimidade sem mãos e pés limpos. Pastor, mas eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, mas eu estou aqui no meio dos irmãos, eu sinto. Eu quero te falar, meu irmão, você tem o espírito de usar, você se acostumou. Eu quero te falar que o frisson também chega para você, mas lugar de profundidade é só para quem tem mãos e pés limpos. Lugar de profundidade é só para quem tem vida consagrada. Pastor, é a graça de Deus, é a graça que te capacita a se alguém tem disposição de se lavar na pia de Deus. A graça não te capacita a pecar. A graça te capacita a ser alguém que se conserta diante de Deus. Pastor, eu permaneço do mesmo jeito faz 5 anos. Quer te dizer, então você nunca passou na pia de bronze. Quando você passa na pia de bronze, você olha quem você é. Mas não basta enxergar quem você é. Você tem disposição de falar, Espírito, me lava. Me lava. E qual o problema, pastor, de ser superficial? É porque quem é superficial não se abre para ser lavado. Quem é superficial se ofende. Quem é superficial está aqui achando, não, é o pastor que quer pregar uma palavra dura. Quem é superficial fala, não, é o meu líder que é intolerante demais. Quem é superficial diz, não, é quem está me liderando que pega no pé demais. Será que essas pessoas não enxergaram? Não, porque você ainda não se viu. Você não permite Deus mostrar para você quem você é. Sabe, esses que vivem em lugares profundos, é gente que chega diante de Deus todos os dias e tem disposição. Deus, mostra para mim o que precisa mudar. Mostra para mim o que eu preciso me lavar. Mostra para mim que sujeira tem em mim. Mostra para mim o que é sujo aqui. Porque eu tenho disposição de me lavar. Deixa eu te falar. O mover de Deus não compactua com o pecado. Não. Não. Se você é daqueles que brinca com a glória de Deus. Ah, pastor, é para limpar a alma de final de semana. Quero te dizer que não. Não. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Você tem um Espírito residente dentro de você. Todas as vezes que você peca, você ofende ao Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Todas as vezes que você abre mão do chamado de Deus, você ofende o Espírito de Deus que está dentro de você. Mas quero te dizer, Deus te trouxe hoje aqui para te colocar diante da pia de bronze. Por quê, pastor? Porque não tem profundidade se não tem arrependimento. No caminho da profundidade, todo homem de Deus passa pelo processo do arrependimento. Mas sabe qual é o problema de ser superficial? É que a gente se acostuma com o pecado. Não acostuma? A gente se acostuma a viver a vida de pecado. A gente se acostuma em saber que é pecado e continuar praticando. Então, pastor, qual é o resultado disso? O resultado disso é que a profundidade. Ninguém pode conhecer o Santo do Santo se não passar pela pia de bronze, pelo ambiente de arrependimento. Sabe, mas esses que resolvem caminhar no profundo, é gente que tudo é leve na vida dele. Você já tentou carregar alguém dentro da água? Já tentou pegar alguém dentro da água? A pessoa fica mais pesada ou mais leve? O mover de Deus, Ele é grande. E por isso Ele é feito em lugares profundos. Porque tudo que está na profundidade é leve de ser feito. Pastor, minha célula está pesada demais, eu vou entregar. É lógico, você quer conduzir célula na orla, meu irmão. Deus está te chamando para conduzir célula lá dentro do mar. Pastor, minha vida cristã está pesada demais, eu não aguento mais, não aguento a minha família. É lógico, você está na orla, Deus está te chamando. Vem para a profundidade que aqui fica leve, porque a água do Espírito tem poder de fazer tudo aquilo que era pesado ficar leve. Pastor, estou cheio de crise, cheio de problema.
Pastor, eu acho que eu vou abandonar. Não, irmão, não abandona não. Dá abraçada e vai para o meio do mar, porque lá é lugar profundo. Lá tudo vai ficar leve. O que hoje está pesado, a hora que você estiver em lugares profundos vai ser leve. O que hoje está difícil, quando você cai na profundidade, fica leve. Sabe, eu te pergunto, o que é pesado hoje? O que é difícil? Pastor, minha família, minha célula. Te falar, o convite de Deus nunca é para você largar. O convite de Deus é para te falar: vem para o lugar mais profundo, porque aqui eu posso te ajudar. Vem para o lugar mais profundo, porque a água do Espírito vai fazer tudo ficar leve. Sua vida cristã fica leve, ser crente fica leve. Já viu essa moda de falar que ser crente é difícil? Vida de pastor é difícil? Vida de homem e mulher de Deus consagrado é difícil? Que difícil que? Difícil é quando nós estamos na orla, mas quando você está dentro da profundidade, quando você está nos lugares profundos, quer te falar, liderar uma célula é uma santa alegria. Ver a conversão da sua família, ser xingado pelos seus pais, é uma diversão. Eu estou podendo ser ofendido pelo Evangelho. Por quê? Porque eu estou em lugares profundos. Quando você está em lugares profundos, as calúnias, as dificuldades, tudo fica muito leve. É por isso que nós precisamos de uma geração profunda. Sabe por quê, André? Porque a geração que não é profunda, a geração da orla, ela cansa rápido. A geração da orla é crente, e agora a psicologia está dizendo que é euforia. O nome de quando você se converte, os primeiros 2 anos, você fica eufórico, você renuncia a tudo. Essa é a geração da orla, mas Deus está te chamando para um lugar mais profundo. Deus está te falando, sai da orla, vem para um lugar de profundidade. Sai da orla, vem para dentro, porque aqui as coisas são leves. Sabe, pesado não é ter uma família complicada. Pesado não é ter uma liderança difícil. Pesado não é ter uma vida desestabilizada. Pesado é tudo aquilo que está nos lugares superficiais. Tudo que está em lugar profundo fica leve. Tudo que está em lugar profundo fica leve. Vira para quem está do seu lado e fala: tudo que está em lugar profundo fica leve. Se você quer desfrutar da leveza, não tem outro caminho senão a profundidade. Se você quer que tudo seja leve, não tem outro caminho. Você precisa da profundidade. Mas olha, as águas profundas são lugar de discípulos. A multidão era atendida nos desertos. A multidão era atendida na orla, fora das águas profundas. Mas os discípulos, eles desfrutaram das águas profundas. Para fazer o apelo, eu quero abrir a minha Bíblia lá em Mateus. Profundidade é lugar de discípulo. Quantos aqui são discípulos? Digam aleluia. Então o seu lugar é na profundidade. É a multidão que vê milagre na orla. Mas discípulo desfruta do milagre na profundidade. Mateus, capítulo 14. Verso 27. Olha o que diz. Mas Jesus, antes, no 25, diz: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Uau! E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.
Sabe, talvez esse seja um dos únicos milagres na Bíblia que não tinha sentido. Aqui ninguém seria curado. Aqui ninguém teria vantagem nenhuma. O que alguém poderia ganhar andando sobre as águas? O que alguém poderia ter de benefício andando sobre as águas? Tudo bem Jesus levantar paralíticos. Um paralítico estava sendo levantado, a família ser restaurada. Tudo bem Jesus curar leprosos. Eles seriam reestabelecidos na sociedade. Mas alguém andar sobre as águas? Qual o sentido de alguém andar sobre as águas? A Bíblia diz que Pedro vê Jesus. E quando ele repara que é Jesus, ele diz: Mestre, se é o Senhor, permita que eu vá ter contigo. Sabe por quê? Porque o discípulo pode fazer tudo que o mestre faz. E Jesus diz: Pedro, vem. Sabe para que Jesus realizou esse milagre? Para mostrar para Pedro que tudo que ele, Jesus, podia fazer, Pedro também podia fazer. Sabe qual é o coração de Pedro quando ele diz: Senhor, se é tu, mande que eu ande sobre as águas. Porque se for o Senhor, se o Senhor anda em lugares profundos, eu também posso andar em lugares profundos. Jesus diz: Pedro, sai do seu lugar, pula do barco e vem para fora, porque o lugar de profundidade é o lugar de discípulo. Pula do barco, Pedro, vem para fora. Sabe, eu sinto no meu espírito. Quantos querem pular do barco para lugares mais profundos nessa noite? Sabe, quantos querem sair do barco? Pastor, eu quero sair do barco. Do barco da religião. Do barco dos fardos, do peso. Do barco dos lugares superficiais. Eu quero ir além, eu quero ir nos lugares mais profundos. Eu sei que o lugar de Jesus é em lugares profundos. E eu quero ir em lugares profundos. A multidão provou de muitos milagres, mas Pedro provou do milagre de Jesus, mostrando para ele: se eu posso fazer, tu também pode fazer. Sabe o que é o lugar de profundidade? Lugar de profundidade é lugar de fazer o que ele também faz. Na zona costeira é milagre para a multidão, mas o lugar de profundidade é ele falando: olha aqui, se eu posso fazer, você também pode fazer. Lugar de profundidade é quando nós olhamos falando: eu vou andar no profundo. E o que significa andar no profundo? Eu ando no profundo porque eu posso fazer tudo que Jesus fez. Os milagres que ele operou, eu também posso operar. A vida que ele tinha, eu também posso ter. Isso é lugar profundo. Isso é lugar profundo. Deixa eu falar uma coisa. A multidão só queria cura. Olha aqui, multidão só vai para culto porque quer de Deus. Mas lugar profundo, Pedro queria ser como Deus. Você entende a diferença de uma reunião de multidão e uma reunião de discípulo? Na reunião de multidão tem gente lá: Deus, eu quero. Na reunião das profundezas, sabe o que Pedro disse? Jesus, eu quero fazer o que você faz. Eu quero ser igual você é. Se você está andando, eu também quero andar. Na reunião de multidão, ninguém está preocupado em ser igual ele, não. Todo mundo está preocupado no milagre. O que, pastor, que eu vou levar hoje daqui? Na reunião dos discípulos, eles falam: mestre, você anda nas águas? Na reunião dos discípulos, eles falam: galera, o mestre está andando sobre as águas. Eu também vou pular do barco. Eu também quero andar. Uou! Eu quero te perguntar: você é multidão? Você só quer o milagre? Jesus manda um milagre, eu vou embora para casa feliz. Não, Deus te trouxe aqui hoje para você falar: eu quero que Jesus também tem. Eu quero ser como Ele é. Se Ele está andando sobre as águas, eu vou saltar do barco. Eu vou saltar. Uou! Salta do barco. Salta. Sai do barco.
Sai do quarto.